Muitos anos se passaram de escravidão no Egito e parecia que o Senhor Jeová havia esquecido as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. O povo, como que ovelhas desgarradas, não possuía mais esperanças. Muitos já não acreditavam na existência do Deus de seus pais. Outros nasceram sem sequer ouvir falar dele. O povo de Jeová servia aos caprichos dos egípcios como escravos. Mas os israelitas, mesmo sem reconhecerem, recebiam as bênçãos do soberano do universo a ponto de se tornarem maiores e melhores do que os seus senhores. Moisés foi atraído por uma moita de sarça que estava queimando, mas não se consumia. Então ouviu a voz de Deus chamando para tirar o povo da escravidão do Egito. Mas, Senhor, quando me perguntarem quem me enviou, o que direi? Dirás: o Eu Sou me enviou a vós. Não demorou muito para que todos conhecessem o poder do Deus que falou com Moisés na sarça. 10 terríveis pragas arrasaram o Egito e finalmente o povo saiu livre. Em direção à terra prometida, acamparam diante de uma cordilheira montanhosa. Preciosas lições foram aprendidas por Israel no Sinai. O povo, porém, não era obediente a Deus. O tempo que passaram no Egito fez com que se acostumassem com os deuses daquela terra. Pelo fato dos egípcios não conhecerem o verdadeiro Deus, seus cultos eram ofensivos e imorais. Por esta razão, o povo de Israel ainda não entendia o caráter do ser invisível. Deus se compadeceu do povo, desejou estar presente no meio deles e ordenou a Moisés: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Na construção do santuário como a morada de Deus, Moisés foi instruído a fazer tudo segundo o modelo das coisas no céu. Deus o chamou ao monte e revelou-lhe as coisas celestiais. O santuário, também chamado de tabernáculo, com todos os seus utensílios, era apenas um modelo do santuário celestial. Sendo assim, Deus estaria sempre com eles. Também era plano de Deus que o povo de Israel compreendesse a maior de todas as lições. Ninguém pode viver com Deus e continuar pecando. Daí que o tabernáculo deveria ser uma escola que ensinaria todos os dias, através dos rituais, que pecado gera morte. Foi desta maneira que Deus ensinou o plano da salvação. O santuário era portátil e foi montado e desmontado 41 vezes, até chegarem à terra prometida. Esse santuário terrestre, que era em sentido especial o lugar onde Deus morava com seu povo, era o mais sagrado da terra. Destinado a ser o centro de interesse de todo o mundo, o principal serviço do santuário era o sacrifício. Todo o sistema era uma profecia compacta do Evangelho que apontava para o sacrifício e o sacerdócio de Cristo. A primeira lição que Deus queria ensinar a Israel por meio do serviço dos sacrifícios é que o pecado significa morte. Uma lição gravada diariamente. A cada manhã e tarde, durante o ano inteiro, um cordeiro sem defeito era oferecido em nome de toda a nação. Também eram trazidas pelo povo ofertas pelo pecado, ofertas de agradecimentos ou pacíficas. Em cada caso, se matava um animal e aspergia-se o sangue no local indicado. Sobre cada cerimônia e serviço estava estampada a lição: pecado significa morte. Deus afirmou em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Fica uma importante lição para nós hoje. Para alguns, a morte de Cristo parece ter sido algo desnecessário. Segundo eles, Deus poderia ter perdoado os pecados dos homens sem a necessidade do Calvário. A história do santuário, no entanto, afirma a verdadeira teologia da salvação. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este deveria vir e morrer na cruz do Calvário. Somente com o derramamento do sangue de um inocente poderiam ser canceladas as faltas dos homens.
Você vai conhecer agora as dimensões do tabernáculo. O esquema do santuário consistia de um átrio medindo 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 2,5 metros de altura. Era montado por colunas apoiadas em bases de bronze, sustentadas por cordas e vedadas com cortinas. Deste modo, demarcava-se os limites do santuário. O tabernáculo media 15 metros de comprimento, 5 de largura e 5 de altura. Era dividido em 2 compartimentos chamados Lugar Santo e Lugar Santíssimo. Estes 2 compartimentos eram separados por uma cortina, com anjos bordados, representando as hostes celestiais, rodeando o trono de Deus. O tabernáculo representava que o ministério de Cristo deveria consistir de 2 grandes etapas. Na primeira fase, Jesus seria o sacrifício perfeito em favor da humanidade. Esta parte ele cumpriu aqui na terra. Na segunda fase, Cristo cumpriria um papel de intercessor pelos homens. Esta fase começou após a sua subida ao céu. O tabernáculo ensinava um evangelho prático, ilustrando de uma forma bem clara o plano da salvação. A cobertura feita de peles de animais representavam 4 diferentes aspectos do nosso Senhor. A primeira cobertura de pele de texugo, a mais externa de todas, sem adornos e sem atrativos, representava um Cristo sem formosura, como é visto por alguém que se aproxima dele pela primeira vez. A segunda, uma cobertura de peles de carneiro, que vinha em seguida, era pintada de vermelho, simbolizando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira, uma cobertura de peles de cabra, era normalmente de cor branca, representava o aspecto da confiança e também da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta, uma bela cortina, era uma cobertura inferior, ou seja, o forro do tabernáculo, que era constituído de linho fino, retorcido, azul, de púrpura e carmesim. Era vista somente pelos sacerdotes no interior do tabernáculo. Os querubins, bordados sobre ela, falam do céu, enquanto que o linho fino e a púrpura falam das riquezas reais. Aqui se encontra Cristo em glória, dentro do véu, Rei dos reis e Senhor dos senhores.